Olá, meu nome é Marina e eu vou falar um pouco para você sobre padrões de codificação de voz em telefonia móvel. Esse é um trabalho da disciplina Multimídia da UFMG. Bom, primeiramente, por que compressão de voz? Bem, na compressão de voz, nós podemos levar em conta alguns fatores que nós não consideraríamos para qualquer tipo de áudio, como, por exemplo, as propriedades da fala. A voz humana está na faixa de 50 a 3.400 Hz, o que é uma faixa bem restrita do que o ouvido humano é capaz de ouvir, que é de aproximadamente de 20 a 20 kHz. Isso nos permite uma compressão distinta de sinais de voz. Além disso, boa parte do conteúdo de um sinal de voz é silêncio, o que também deve ser levado em consideração na compressão. Outro fator que pode ser levado em conta é a clareza do sinal. Na telefonia móvel, muitas vezes não queremos um som com alta fidelidade, e sim com uma boa clareza para a nossa aplicação. O conforto também é uma característica importante. Muitas vezes é adicionado um ruído de conforto ao sinal. Por último, o atraso do padrão de codificação também deve ser levado em conta. Temos três tipos de codificadores: os codificadores de forma de onda, codificadores de fonte ou paramétricos, também chamados de vocoders, e os codificadores híbridos. Os codificadores de forma de onda consideram apenas a forma de onda do sinal, desprezando outras características. Geralmente eles têm uma qualidade muito boa, mas uma taxa de transmissão alta. Um exemplo é o PCM, o Pulse Code Modulation, e o ADPCM, Adaptive Differential PCM. Também existem codificadores de fonte, ou paramétricos, que trabalham em cima de mecanismos de produção de voz, ao invés de modelar uma forma de onda. Para isso, são estabelecidos modelos matemáticos do processo de geração da voz. Assim, primeiro se analisa o segmento de voz, estimando os parâmetros do modelo matemático, depois se sintetiza a voz através desses parâmetros. Geralmente, a taxa de transmissão é mais baixa, mas a qualidade é pior. Um exemplo é o LPC. Também temos codificadores híbridos, como o CELP, CS-CELP e outros. Abaixo temos uma imagem que mostra o nosso sistema de geração de voz. O som é produzido pelo trato vocal quando forçamos o ar dos pulmões para as cordas vocais do trato. O som vibra no trato vocal, que tem aproximadamente 17 cm de comprimento e sai pela boca. A frequência do sinal produzido é controlada pela boca e pela língua, que muda o formato do trato vocal, mudando a frequência produzida. A altura do sinal é variada pela quantidade de ar que mandamos dos nossos pulmões. Aqui temos uma tabela de comparação de codificadores. Tem o PCM, a DPCM, CELP, iremos falar sobre alguns deles. Essa coluna MOS mostra o chamado Mean Opinion Score, que é um teste subjetivo de qualidade do som que vai de 1 a 5. Como podemos perceber, geralmente algoritmos que têm um maior índice de qualidade MOS são os que têm também uma maior taxa de transmissão. O primeiro padrão que vamos apresentar é o G711 PCM, EILO e MILO. O MILO é utilizado na América do Norte e no Japão, enquanto o EILO é usado nos outros países. A primeira característica desse tipo de compressão é que a quantização é não linear. Experimentos mostraram que pequenas amplitudes contêm mais informação do que grandes amplitudes. Assim, usa-se mais bits para representar amplitudes menores. Isso explica porque a gente tem dificuldade em identificar sons muito altos no telefone. As maiores amplitudes têm mais ruído que as menores. Neste tipo de padrão, a taxa de transmissão é de 64 kbps por segundo, e o sinal é amostrado a 8.000 amostras por segundo. A banda é de 300 a 3.400 Hz. O MILO aceita 14 bits de entrada, produzindo um sinal comprimido de 8 bits. Essa primeira equação é a equação de compressão do sinal, que primeiramente foi normalizado por um intervalo de -1 e +1. Na segunda imagem, temos o sinal codificado, de 8 bits, que contém um bit de sinal P, que é igual ao bit de sinal da voz de entrada, 3 bits do código de segmento e 4 bits de quantização. Na próxima imagem, temos um exemplo do algoritmo de compressão. Temos o número -656. Como ele é negativo, seu bit de paridade é 1. Acrescentamos ao valor absoluto 656 de 33. O bit mais significativo das posições 5 até 12
lembrando que começamos da posição 0, é o bit da posição 9. Assim, o segment code vai ser 9 menos 5, que é igual a 4. O código de quantização será os próximos 4 bits depois do 9º bit. E o resto dos 5 bits são ignorados. Então, o código final vai ser P igual a 1, o segment code de 4, 100, e o código de quantização, 0101. O ALO é diferente do MILO, tem entrada de 13 bits e saída de 8. Abaixo temos a expressão para a compressão do ALO, que é muito parecida com o MILO. Lembrando que essa equação produz uma saída no intervalo de menos 1 a 1, que deve ser colocada na escala de menos 256 a mais 255 depois. Um outro algoritmo de compressão de voz é o ADPCM, o Adaptive Differential PCM. Geralmente, amostras sucessivas de voz tendem a ser similares, o que pode ser muito vantajoso na compressão. O ADPCM também se adapta às variações de magnitude do sinal. Ele faz o que chamamos de predição linear. Ele computa a diferença entre duas amostras e quantiza a diferença. Esse método é eficiente porque o passo de quantização é atualizado toda hora, tanto pelo encoder quanto pelo decoder. Isso pode diminuir a metade a taxa de transmissão. As taxas de transmissão podem ser de 40, 32, 24 ou 16 kbit por segundo. A banda é de 300 a 3.400 Hz e a amostragem de 8.000 amostras por segundo. Em seguida, temos o G728LD-CELP, que significa Low Delay Code Excited Linear Prediction. Linear Prediction Coding é um método que fala que o sinal digital de voz é a saída de um filtro digital cuja entrada pode ser um trem de impulsos ou uma sequência de ruído branco. A saída do filtro pode ser representada por um vetor de parâmetros que muda, no caso do LD-CELP, de 0,625 em 0,625 milissegundos, ou seja, o tamanho do frame é de 5 amostras, sendo, portanto, chamado de low delay. A sua taxa de transmissão é de 16 kbit por segundo. O CS-CELP, que quer dizer codificação da voz a 8 kbit por segundo usando CELP, é similar ao LD-CELP, mas comprime a voz em um pacote de 10 milissegundos. São muito utilizados em VoIP, Voice over Internet Protocol, por requerer pouca banda. As taxas de compressão variam entre 6.4 e 12.4 kbit por segundo. Por fim, temos o AMR, Adaptive Multirate, que utiliza várias técnicas como a CELP, DTX, VAD e CNG. Tem uma banda de 200 a 3.400 Hz e taxas de transmissão que variam de 4.75 a 12.2 kbps, sendo que produz um som de qualidade muito boa a partir de 7.4 kbit por segundo. É baseado em frames de 20 milissegundos com 160 amostras cada um. O padrão AMR foi adotado em 1998 como codec de voz padrão do 3GPP, uma colaboração entre grupos de telecomunicações para a formação de uma terceira geração de telefonia móvel. Possui variações como a AMR-NB, Narrowband, o AMR-WB, Wideband e o Extended AMR. Aqui estão só algumas referências. E eu queria só mostrar alguns exemplos aqui. Peguei um som original aqui e várias compressões em vários algoritmos diferentes. Vou colocar para tocar, tipo, original, ADPCM, CELP, LD-CELP, CSA-CELP e o LPC. A lathe is a big tool. Grab every dish of sugar. A lathe is a big tool. Grab every dish of sugar. A lathe is a big tool. Grab every dish of sugar. A lathe is a big tool. Grab every dish of sugar. A lathe is a big tool. Grab every dish of sugar. A lathe is a big tool. Grab every dish of sugar. Nesses exemplos aqui, a gente pode ver com bastante clareza assim, aquele índice de comparação Lamosse.
É isso. Se tiverem alguma pergunta.